Não tinha nem entrar agora. Eu acho que eu apertei alguma coisa errada, viu? Era pra eu estar já escândalo, né? Mas vamos lá, que o Valdir vai. Aí, Valdir chegou. E aí, vocês vão chegando. Agora. Tá indo aí. Quando o povo tá chegando. Poxa, e hoje ele não tá com cara de produtor. Hoje eu tô com cara de produtor cansado, né? Com certeza, amigo. Naquele dia eu tava no pico da correria, né? No meio da montagem da passagem de som lá do drive-in. E aí É, e acho que você finalizou a live, finalizei, foi. Porque eu né? fiquei agoniada também. Você não tava meio eufórico, né? Evidentemente que a gente fica mais para falar algumas coisas, mas certamente eu percebi que você estava meio angustiado, até para poder voltar e de fato cumprir seu destino lá. Mas enfim, Foi. foi bom. Acho que tudo foi muito, como eu posso dizer a você, é, pretensioso, talvez eu possa dizer, porque assim, o correto, hoje até é bom eu ficar recapitulando essa situação, porque a gente fez uma divulgação bem louca, né? Tipo, eu fiquei sabendo no final do dia, coitado de Léo, que o Léo iria faltar, infelizmente, mas por outro lado, felizmente, porque ele vai voltar, viu, galera? Ele ainda vai fazer outra live com a gente, que vai ser uma live especial. Na segunda, não, na terceira semana desse mês de agosto. Mas a gente tinha conversado, Valdir, que de fato nós iríamos retomar essa nossa conversa, esse nosso diálogo, porque foi muito pertinente, foi muito interessante. E aí a gente falou assim, ó, em setembro você volta. Aí eu fiquei angustiada, só que aí o que aconteceu, ó, que ironia do destino, né? Teve essa situação de Léo, eu falei, velho, e inclusive Érica, produtora de Léo, chegou e falou assim, Rini, que tal o Valdir? Eu digo, rapaz, Valdir vai falar dos Davi, porque Valdir, além de ser uma situação que a gente sabe que você é um empreendedor, né, um empresário do ramo, um produtor, Oh, você vai falar da sensação que você passou até ali, porque aquele negócio não é coisa normal, não. é uma experiência diferente mesmo. Posso falar que foi uma coisa, depois de 17 anos trabalhando, foi uma coisa completamente nova, né? Tudo novo. E novo para todo mundo, né? Novo só para mim, né? Porque foi Verdade. o primeiro dia, né? Foi a pré-estreia, né? Foi você fez estreia, você fez, na verdade, uma estreia em Salvador. até onde eu sei, a primeiro show de uma banda num drive-in na Bahia, Na né? Então Bahia. a É gente porque, vai na carregar verdade, o isso. outro drive-in que houve, verdade, vocês vão carregar isso como legado. Porque o outro drive-in que houve, que eu soube, foi em Teixeira de Freitas, se eu não me engano, com aquele. Como é o nome dele, meu Deus? Renato Piaba. Sim, então foi um Foi stand-up, Renato né? Piaba que fez. Foi. Foi um E stand-up, assim, né? deu pouca. Assim, foi uma experiência bacana, até para o pessoal se sensibilizar e entender com relação ao evento em si, enfim. Sim. Mas não houve tanto êxito, como eu percebi que tá havendo aqui em Salvador. As pessoas são Sim, mais sim. curiosas, talvez. É, Mas e aí, me conte tudo. conte Primeiro eu tudo, quero que né? você conte primeiro eu quero que você conte seu papel de músico. Eu acho importante isso. Essas lives a gente está trazendo pessoas de diversos naipes, de diversos segmentos, mas eu quero entender, e eu gostaria, inclusive, eu acho que eu entendo isso também, que o público quer entender a sua sensação como artista, porque na minha concepção, e eu cheguei a fazer mais ou menos umas duas lives com bandas, tinha horas que a gente tinha meio que dar um up no artista. Tipo, eu tô aqui, eu sou público, vamos lá, energia. Pra dar O uma cara motivação, entender né? exatamente, porque vai muito nessa vibe, né? De energia e tal. E aí, no seu caso, eu disse assim, não, primeiro eu vou tentar criar, porque eu ainda vou para preço, ainda vai falar de dessas coisas, é bom comentar essas questões. Mas eu queria já iniciar com essa situação de músico. Você acha o quê? Vamos lá. Eu acho que eu só Como me foi? tornei, na verdade, assim como, né, eu sou, enfim, acho que eu só me tornei músico naquele dia quando eu subi ao palco mesmo, porque até o início do show eu fui o produtor, né? Então, estava muito
preocupado com que são muitas frentes num show de drive-in, coisas para darem certo, porque o conteúdo do telão, do painel de LED, né, ele acaba tendo uma posição de protagonismo no show, porque o que acontece? Você tem ali as fileiras dos carros, né? A partir da determinada fileira, as pessoas não têm mais o contato visual com a banda, não, porque vai ficando distante mesmo. Então, Entendi. a experiência das pessoas visualmente, ela está muito no conteúdo que está no painel de LED. Então, a gente preparou um show, nós levamos uma VJ, né, Marcília Barros, ela preparou um conteúdo visual para cada uma das músicas, né? Enfim, eu estou falando aqui de uma banda chamada, para quem não conhece, uma banda chamada Versão Brasileira Herbert Richard, Sim, que é uma sim, banda sim. né, uma banda que eu tenho que toca trilhas sonoras de filmes. Então, nada mais adequado, né, para inaugurar um drive-in. Então, Verdade. enquanto a gente toca as trilhas dos filmes, as cenas dos filmes são projetadas no telão, né? Então, é meio que você está num cinema e tem uma banda executando as trilhas ali ao vivo. Então ela preparou um conteúdo super especial assim, para esse show, para cada uma das canções. E tinha a transmissão de vídeo, né, da gente também nos telões laterais, para que as pessoas tivessem contato, para não parecer que tinha uma entidade ali. Quando eu estivesse falando com as pessoas, Sim, sim, sim. quando eu estivesse falando com as pessoas estavam ouvindo o som apenas pelo rádio do carro, isso é importante falar, né? É um palco que não tem as caixas que nós chamamos de PA, né? Não tem caixa para fora. Então, as pessoas ouvem apenas pelo som do carro. Então, enquanto eu estivesse cumprimentando a plateia ali, falando, interagindo, as pessoas não acharam que era uma entidade, então tinha uma transmissão de vídeo também, né? As câmeras de vídeo mostrando a gente também. Então, eram muitas frentes. O VJ para dar certo, a câmera para fazer os cortes na hora certa, a gente tocar as coisas, a VJ sincronizar, essa coisa do som tá muito bom para quem está ouvindo do carro, porque para o técnico de som também é uma experiência completamente nova, porque o técnico de som está Verdade. acostumado a estar ali na mesa de som, de frente, tendo a mesma Ao vivo. experiência do público ali, Exatamente. né? Nesse caso, ele tinha que estar ouvindo num fone de ouvido ou em umas caixinhas também para poder ter a experiência de como mixar aquilo para ficar bom para o carro, né? Então, foi uma Qual foi o seu experiência. técnico de lá? Eu levei o Márcio Portuga para ir com a gente, né? E aí, Bacana. João Batista foi fazer a luz. Então, a luz também é uma luz super diferente, uma luz não tem frente, né? Uma luz que não tinha. O palco não tinha cobertura, né? Não tem? Não, Na verdade, não tem ou não tinha? olha, não tinha no nosso Na dia, verdade, tá? Mas eu acho que eu depois acho do que nosso talvez show vai não. ter. Depois do nosso show acho que vai Entendi, ter. entendi. Assim, de uma certa forma, é bacana não ter. Não, não digo hoje, que é um dia chuvoso aqui em Salvador. Mas eu acho que inicialmente talvez isso pegue mais um pouco mais para frente, porque talvez consiga inibir um pouco a formatação mesmo, ou talvez o desempenho artístico, né, sendo apresentado, para É, explorar mais, para que o mas acho que eles indivíduo vão que ter que esteja ter. no, ele Sim. consiga de fato ter uma visão mais privilegiada. Não, mas eu acho que eles já estão dando solução para isso. Como eu te falei, foi tudo muito novo para todo mundo. Eu acho que foi super Entendi. positivo. Eu acho que o saldo é muito positivo. Eles se prepararam muito. Eu estou falando aí do drive-in do Centro de Convenções. Foi esse que eu tive o prazer de ir lá de fazer a inauguração. Eles pegaram, né, outras capitais inauguraram drive-ins, né? Então eles tiveram vários cases, eles visitaram outros drive-ins de outras cidades e tiveram experiência como cliente, acompanharam o backstage, então eles tinham cases para saber onde é que já tinha errado, onde não tinha errado. Entendi. E a repercussão foi sensacional e eu fiquei acompanhando muito assim a repercussão da experiência das pessoas, né? Muita gente É porque eu falando. percebi que como foi o lançamento, foram muitos convidados, né? Não, foi só essa estreia foi só para convidados, né? Então Só para assim, convidados. Então, vários produtores, produtores, produtoras power, Então gente que pode é sentir crítica, já o. né? Gente que é crítica, que Hã? conhece, foi muita gente que é Sim, crítica, que conhece do mercado, é, então eu acho que consegui conversar com muita gente depois, até para ter o feedback do público, né? Porque eu estava ali muito na sim, função de quem sim, estava sim. trabalhando. Né? Para quem estava Claro, claro. trabalhando, no caso, nesse dia, eu estava lá como produtor da banda e músico no palco.
Eu acho que foi muito bacana assim, o resultado final. Eu acho que eles se preocuparam bastante com a coisa dos protocolos de segurança, enfim, a gente, dentro do que eu imaginava ser possível, porque entenda, é tudo muito novo para todo mundo. Eu acho que é muito difícil cobrar que ele fosse tudo 100% no primeiro dia, né? Na primeira noite, Claro, né? claro. A gente teve uma conversa muito boa depois, no dia seguinte, até para eu dar o meu feedback como quem esteve no palco, da experiência, que é uma experiência muito diferente, né? De você subir ao palco e encontrar carros, né? E não ter público. Sim, É uma eu vi o coisa de Maraia diferente. Maraísa, no vídeo eu fiquei um pouco assustada, assim. Eu percebi que Maraísa ficou muito emocionada, inclusive ela estava muito exaltada, porque porque, querendo ou não, gente, por mais que as pessoas critiquem, achem estranho, a depender do local que vocês estejam, é uma semente, é uma esperança que se acende ali. Não Sem deixa de dúvida. ser. Sem dúvida. Para mim Então, foi emocionante. assim, Emocionante. 4 meses, a pessoa parada, né, sem nenhuma perspectiva, como o próprio Xande do Aviões, que fez até chegou a fazer um vídeo pedindo, por favor, que os governantes, os prefeitos se reunissem para fazer uma reunião, para tentar ver uma possibilidade de perspectiva. Então, quando você já entende que já existe essa possibilidade, mesmo sem a vacina, já é uma esperança interessante para todos nós. E assim, sendo bem franco, assim, vamos lá, a gente tinha mais de 120 pessoas trabalhando no dia que eu estava lá, né? Então, você pensa aí, 120 pais e mães de família, né, trabalhando diretamente, né? Fora quem trabalhou indiretamente, de uma forma, né? Teve passagem de avião comprada, enfim, então tem movimentações além daquelas, mas só pensando naqueles 120 pais e mães de família que estavam ali trabalhando, alguns deles sem trabalhar há mais de 4 meses, como era o caso dos músicos que estavam comigo, eu propriamente estava, né? Assim, nós estávamos Sim, 4 meses sem a gente se encontrar pessoalmente. Ainda tem isso, né? Então, verdade, verdade. quando a gente subiu, que os carros começaram a buzinar, porque os novos aplausos são esses, né? Assim, nesse momento, os aplausos são buzinas. É, então, São é as isso que eu queria buzinas, né? saber de você, porque em São Paulo, até então, com o Jota Quest, inicialmente, não poderia buzinar muito. Só que depois, Ah, na euforia das pessoas, houve essa muita questão buzina. Graças a Deus. da buzina. Se eles Mas não teve muita buzinassem, gente eu também, ia ficar em depressão. mas tem muita gente também que se manifestou através da luz, né? Que Sim, acabou, as pessoas piscavam as luzes, buzinavam, né? E assim, eu procurei e você saber. consegue, lá todo. Porque você ficou tenso, querendo ou não, com a Fica, tem. responsabilidade da Parecia a zorra. primeira vez, parecia a primeira vez. E assim, quem tá chegando agora, galera, Valdir, ele tá substituindo o Léo Sampaio, mas Eu sou mais bonito mais do que pra, ele. com certeza, mais pra frente ele vai aparecer, tá? Ele vai dar também sua opinião, vai fazer nossa série. Agora sim, a gente está aqui tirando uma dúvida muito pertinente para todos nós, tanto aqueles que são de fato um público que tem interesse, está curioso em saber sobre shows drive-in, e ele é uma pessoa que iniciou isso, por favor, é o cara que conseguiu participar dessa gestão, né? Não deixa de Sim. ser desse novo nascimento, mas também ele vai falar também, galera, também sobre um pouco do contexto de profissional, como produtor, como empresário. Então agora, a visão que ele está nos passando, galera, é visão de músico, é visão de técnico de som, isso é importante ser dito. Então, ele já citou aqui a questão da luz, que a pessoa não tem a questão de frente. Ele já falou aqui com relação ao som, Ao né, som, do técnico. Que ele, ao invés de ouvir o PA, que não existe o PA, ele tem que ouvir no fone. Isso é no fone em importante caixa, deixar né? isso Tinha claro. duas caixinhas de som, assim, uma caixinha. Ele estava ouvindo um estéreozinho, assim, né? Tinha duas caixinhas de som na mesa para ele poder ter a sensação de estar ouvindo de um som de um carro, por exemplo, né? De um som estéreo. É basicamente isso. Muda muito, muda muito. Exatamente. E me Já tinha uma dúvida. manda. E, sim, voltando à questão da motivação do público. Não, a gente tem que falar. Eu tô colocando aqui situações, né, em devidos lugares. Daqui a pouco eu lanço Quando uma você polêmica chegou, aqui. Daqui velho, a pouco eu lanço uma polêmica aqui. Polêmica dá uma movimentada, né? Nos diálogos. Assim. Daqui a pouco eu vou lançar uma polêmica. gosto disso. Não, eu vou gostar. Vou ter tempo para isso hoje. Daqui a pouco vai ter Você me chamou sorteio, para isso, né? galera.
Quem quiser, corre lá que vai ter um negócio de um pirão, cangaceiro e uma caneca da Vila Criativa, mas a gente vai, claro que tem que ter polêmica. Minha pergunta também é o seguinte, quando você chegou, irmão, e você percebeu que tem alguns carros que tem vindo fumê, o meu mesmo, por exemplo, não vai ver ninguém, mas outras pessoas, como é que ficou aquela questão da tensão, principalmente com relação à produção? Lá dentro, houve, evidentemente, uma preocupação por parte da produção em também seguir à risca a questão dos protocolos, porque, de uma certa forma, ele tem que se respaldar. Isso a gente tem que ficar atento a isso, galera. A gente tem que se Sim. respaldar quem for trabalhar com eventos. E, evidentemente, a gente também tem que se preocupar com o artista. Qual foi sua sensação? Você ficou à vontade? Você ficou com medo de... Será que aqui tem alguém que está com Covid? Como é que ficou o Olha, seu psicológico? olha só, eu vou contar para vocês a minha experiência, tanto para passagem de som, para montagem, quanto para o dia do show. Tá. A gente tem a condição lá de estrutura de você estacionar os carros no fundo do palco. Existia até uma estrutura de camarim lá, tá? Mas a gente também, eu acho que assim, por mais que a empresa, a produção do drive-in, ela se preocupe com os protocolos, eu acho que a coisa mais importante é a consciência de cada um. Então a gente também se preocupou em dar exemplo, né? Então, por exemplo, a banda permaneceu, cada um, nós fomos prontos praticamente, né? A maioria, todo mundo, nós no dia do show já fomos já prontos, cada um permaneceu nos seus carros e nós saímos dos carros para um palco. Então eu levei o meu microfone, eu levei meu pedestal, eu levei os meus cabos, eu toquei no meu contrabaixo, né? A gente tinha álcool 70, tinha mais álcool 70 do que músico no palco, né? Tinha mais frasco de álcool 70 do que músico no palco. Nós determinamos no palco, o Road passou fitas para fazer espaçamento entre os músicos, para que a gente tivesse o cuidado de não estar em contato uns com os outros, até para dar um exemplo. Por mais que a gente todo mundo tenha feito exame, todo mundo tenha sido... A temperatura de todo mundo foi medida na entrada, tá? Assim, isso é importante dizer. Inclusive da gente, inclusive dos músicos, das pessoas, da equipe técnica. Mas a gente teve cuidado de dar esse exemplo, né? Então, acho que por mais que eles criem os protocolos, acho que cabe também a cada um que está trabalhando de se preocupar. Então, estava todo mundo com máscara N95, né? Alguns alguns que tinham que ter um pouco mais de circulação, entre palco e house mix, assim, estavam com as viseiras, enfim. Então tem isso, a gente tem um papel de cada um também, porque eles não vão conseguir controlar tudo. Quando eu falei que ela lançou uma polêmica, e as pessoas falam muito, mas o drive-in, cara, que é isso? E o perigo que tem, eu vou dizer uma coisa, cara, é muito mais seguro do que ir no supermercado, tá? É muito mais seguro do que ir ao supermercado. E é infinitamente mais seguro do que ir a uma igreja. Tá? Eu cito muito essa coisa da igreja porque eu respeito muito a religiosidade de cada um. Eu acho que cada um tem o direito de exercer a sua fé, mas eu não consigo conceber porque em Salvador hoje as igrejas estão abertas e os teatros estão fechados. Com relação à infraestrutura, é muito mais fácil controlar um teatro do que controlar uma igreja. Nos teatros, os assentos são individuais. Nas igrejas os bancos são contínuos, as pessoas levantam, as pessoas cantam. E eu até brinquei, eu falei, vou montar uma banda gospel, né? Porque a gente não pode tocar hoje no teatro, mas as bandas gospel estão tocando nas igrejas. Então por que não pode ter drive-in? O drive-in está muito à frente com relação a isso. Cara. A preocupação que eles têm com protocolos pelo pouco que eu conheço, rapidinho, até para contribuir também. De uma certa forma, eu concordo com você, e assim, o pouco que eu conheço, algumas igrejas, pelo menos eu posso falar da católica, eu percebo uma preocupação. Pelo menos as mais antigas. Eu não posso dizer a você que mas as mais antigas, pelo menos eu tentei ir no Bonfim, e eu vi uma estrutura bacana. A concessão da praia, você tem que dar um nome, então tem uma limitação de 50 pessoas. Mas tem lugares que não tem como mensurar isso. Mas eu estou dizendo, mas assim, eu não sou a favor, eu sou a favor da coerência. Os terreiros resolveram não abrir oportunidades, né? Não abrir para todo mundo. Eu acho que eu sou a favor da coerência, entendeu? Se você pegar no que diz respeito, esqueçam as questões do que é que cada um está fazendo ali. Mas se você pensar na questão da infraestrutura,
Uma igreja é muito parecido com um teatro. Assim, você tem os bancos, as pessoas Sim, estão sentadas em fileiras e olhando para um lugar que é um palco, um altar, o que quer que seja, a sua infraestrutura. exatamente. Se uma pode abrir, eu acho que a outra também tem o direito de abrir. Entendeu? Eu sou a favor da Na coerência, eu verdade, sou a favor de fechar umas é uma coisas ou não. organização, eu acho que é verdade, concordo com você. Eu acho que deveria, de fato, ter uma organização Não, é a dentro, coerência. nesse Se pode contexto, organizar uma igreja, pode organizar um teatro pode também, entendeu? organizar o E teatro. você sabe qual é a Concordo, diferença, né, concordo. Reni? A gente sabe que a gente tem que falar, que a gente está falando aqui para colegas da produção, pessoas que trabalham com cultura, com Sim, entretenimento. A diferença é porque eles têm representantes no legislativo. Eles têm lobby, a gente não tem. Então, acho que fica verdade. até um recado bom que a gente esse ano tem eleição para vereador. Então, vocês que trabalham com produção, procurem candidatos que tenham pautas voltadas para a área de cultura e entretenimento, que a gente está falando, a gente não está falando de diversão, a gente está falando só de, né? A gente tá falando, a diversão é o produto final que está sendo vendido ali, mas a gente está falando de Verdade. trabalho, de trabalho de milhares e milhões de pais e mães de E família que uma coisa movimenta a economia das cidades, né? E uma coisa importante também a colocar aqui, que eu soube através de produção, de conversação de produção, por exemplo, esse drive-in que você inaugurou Sim, já está vendendo também, quer dizer, já, na verdade já esgotou os ingressos para criança. Ou sim, seja, você colocou uma situação muito pertinente, a questão da segurança. Então, as pessoas, consequentemente, perceberam que existe, de fato, uma segurança para levar sua sim, criança até determinado local. Eu posso falar o nome do artista que Patati Patatá esgotou. Não tem mais exatamente. ingresso. Por que será que não tem mais ingresso? E o ingresso, galera, não tem esse negócio de meia, não, viu? Porque Salvador, a gente tem esse déficit, inclusive, de fazer o preço final, muitas das vezes, e ter esse Sim, lucro que sim. às vezes não tem, porque existe um número muito grande de pessoas que tem sempre uma carteira de meia. E esse drive-in, pelo que eu percebi, dentro da nomenclatura que eu fui fazendo minhas pesquisas, não tem meia, né? É um valor fixo para cada carro, um valor único para cada carro. Eu não sei se vocês já perceberam isso, vocês que estão assistindo, mas eu já comecei a fazer essa análise. E aí Sim, eu sim. até me questiono, por que será que não tem meia, é preço único? Existe uma Pois é, legislação que fala sobre isso? é uma boa O pergunta. consumidor, da lei do consumidor? Será que existe alguma coisa que possa estar. Enfim, a gente está aqui É, comentando. claro, lógico, tem que procurar Então, saber. a gente tem que É, procurar saber. Reni, a Porque, gente, assim, tem umas coisas, né? Assim, tem coisas que que precisam ser ditas, né? O produto drive-in, ele tem uma característica elitista mesmo. Porque sim, assim, a sim, pessoa precisa ter carro para ir. Né? verdade. A gente não precisa, a gente não tem, né? Não adianta ficar, né, passando, tapando o sol com a peneira. Tem. Não, É exatamente isso. O preço do ingresso, apesar de que você pode botar 4 pessoas dentro do carro, né? Mas você está falando às vezes de ingresso de 150, de R$ 200, né? Que se divide por 4, R$ 50, assim, não é um preço para Salvador, para a realidade de Salvador, que eu gosto sempre de falar, né? Salvador, verdade. segunda capital com pior renda per capita do Brasil, né? A gente está falando de uma Exatamente. cidade pobre. É Sim, um preço caro, artista, e assim, e são poucas vagas também. Se você pensar, lá são 400 carros. Então eu fico fazendo sempre uma conta de, acho que fazer um show no drive-in é meio que você fazer um show para 800 pessoas, porque eu sempre fico contando ali uma média de 2 pessoas por carro. Então, sim, assim, é uma coisa elitista, é uma coisa elitista. Você precisa ter carro, só isso você já faz um filtro, né? Só aí verdade, você já faz verdade. um filtro. Mas assim, é uma coisa, é uma opção que tem. Quando eu penso no. É porque assim, a gente, quando trabalha na área, quando eu penso na alternativa, no produto, nesse mercado que está se abrindo, eu não penso só no consumidor, eu estou pensando nas pessoas que estão trabalhando, entendeu? Então, eu estou falando que no dia que eu estava lá, tinham mais de 120 profissionais, pais e mães de família trabalhando. Sim, sim. Trabalhando, gerando, levando pão para casa, entendeu? Para cá, Então, para casa. verdade. Então, quando vocês pensarem, cara, esquece o Patati Patatá, cara. Esquece o cachê que o Patati Patatá tá ganhando ali por um pouco. Pensa no cara que tá ali na portaria, recebendo ali o ingresso, medindo a temperatura. Pensa no cara que tá na cozinha fazendo ali os lanches, o que tá entregando, o orientador, o técnico de som, o hold, o iluminador. Enfim, tem muita gente que depende disso. Então, o produto é para um público A, B, C,
Beleza, tudo bem, vamos lá, né? Vamos torcer para que as coisas voltem e surjam outras alternativas Sim, para atender também um pouco. Mas nesse momento é o que a gente tem de mais seguro para pelo menos essas pessoas poderem trabalhar, entendeu? Então, eu acho que eu sou da linha de ver o copo sempre meio cheio. Então, quando surgiu a oportunidade do drive-in e entendi que isso é possível fazer isso com segurança, tá? Você me perguntou aí sobre o comportamento do público, né? Eu acho sim, o que comportamento. no dia que nós fomos fazer o show, a gente tinha um público muito tranquilo. Eu acho que as dificuldades serão as mesmas de quando você faz um show e você depende do comportamento do público em relação ao artista que está no palco. Vamos entender ainda como é Sim, que as sim, pessoas. Tivemos um show agora fizeram um show da banda Eva agora no sábado, né? Então, pelo que eu soube, exatamente, foi tudo muito exatamente. tranquilo, mas eu já via que as pessoas estavam mais felizes, mais exaltadas, né? Nos carros, estavam rodando camisa. É porque como Vamos eu te entender falei, como é que quando fazer um show mais. Acho que vai ter o Belmarx tipo agora, um acho. Belmarx, eu não vou Pois conseguir é. ouvir um Belmarx dentro do carro, porque só nos acordes eu vou querer sair louca pulando. Então, Então, eu eu acho acho que também que. isso tem a ver também com o público, com o tipo de banda que você leva e com o público Exatamente. que você atrai. Eu acho que Exatamente. quem for Então, fazer tem que também pensar nesse aspecto. né, a gente tá, eu andei conversando com pessoas que trabalham com música eletrônica, perguntando se eles iam usar essa coisa no drive-in, se eles iam fazer algum show de música eletrônica, e existe por parte deles uma preocupação grande com relação ao comportamento do público, Sim, porque tá? ficam Não, eufóricos, verdade. por conta mesmo, porque eles conhecem o público deles, entendeu? Nas festas. Então, você tem saídas do carro, né, para ir ao banheiro, né? E Tem isso aí. tem E ó, é através de um importante, o aplicativo. pessoal está perguntando, viu? Cadê? Isso, eu queria que você falasse essas questões, porque o que acontece, as pessoas estão perguntando alimentação, como é que Sim, faz a questão da alimentação, que na minha cabeça, você vai falar, mas eu já sei o que acontece. certo. As pessoas, eu acho que o empresário em si, aqueles que sempre fizeram o evento achando que o bar seria o processo, né, mais interessante, né, no retorno, vai ter um pouco se não souber de fato conduzir as coisas, ele vai ter um pouco de choque. Porque É. você não tem como revistar o carro de uma pessoa se ele Não, vai tem muitas levar. pessoas levaram vinho. Teve gente que Pois levou é, garrafa de vinho, um vinho, levou champanhe, que eu champanhe, soube. isso. Então, Então, você não vai revistar o carro da pessoa se está levando, sei lá, uma pipoca, né, um biscoito, uma coisa do tipo. Então, aqueles que faziam, vocês produtores que estão assistindo, eventos, achando que o lucro apenas seria do bar, vamos rever esse conceito, viu? no caso do drive-in, assim, pelo que eu soube, funcionou bem, assim, né? E mesmo tendo sido o primeiro dia, mas eu acredito que com funcionamento já quase amanhã faz uma semana, eles já devem ter melhorado muito, né? Quando a pessoa chega na sua vaga, tem um QR Code do lado da sua vaga com um número, você aponta a câmera do celular para aquele QR Code, ele já abre ali uma página, e dentro daquela página ali você tem todos os serviços do drive-in, né? Desde do bar, né? Com as opções do que você quer pedir, ali mesmo pelo aplicativo você efetua o pagamento, não tem esse contato de pegar a máquina de cartão, enfim, já vem a pessoa, né? O atendente vem e traz o pacote com os seus pedidos ali e te entrega no carro, Tudo pelo né? QR Code. Tudo pela plataforma do QR Code, né? Ali você tem a fila do banheiro, aquela fila virtual que você solicita a ida ao banheiro. Então, quando você solicita, vem alguém na sua vez, vem um orientador ao carro para conduzir a pessoa até o banheiro. Na entrada do banheiro tinha um túnel com aquela solução, né? Com a solução de vapor, de água com água sanitária. Eu não sei, existe uma forma de desinfectar, né, as pessoas. Então, assim, eu achei super organizado, de verdade. Assim, os amigos que foram, as pessoas que são né, os amigos produtores que foram ali até como para aprender, para ter um olhar mais observador. Assim, a gente não pode, nada substitui a experiência de um show presencial, né, sem carro Aquele ali. contato Não tem físico, nada, verdade. nada. A gente tem que entender que nada, assim, nada substitui. Mas eu acho que assim, Em São hum, Paulo eu vi que não seria nada, né, não foi nada necessariamente pelo QR Code. Em São Paulo eu vi que seria pelo aplicativo. Tem um aplicativo é, específico que eles baixam
E aí lá ele tem a questão das ruas, né? Porque aqui em Salvador Sim. tem essa orientação, galera. Porque o valor, vamos supor, é de R$ 77 a 150. Porque aqui existem os lugares específicos, como se fosse um teatro mesmo. Que você vai com o seu carro e diz assim, ó, o seu carro é azul B, azul Sim, sim. B1. Aí você vai, a pessoa vai orientando você para você, né, ficar com o Aqui carro também tem estacionado, setorização. pronto. Aqui também tem Não, setorização. lá em São Paulo não teve, não. É isso que eu tô te Ah, falando. Lá em São Paulo não teve, e aqui em Salvador teve essa expertise. Bacana. alguns eventos estão fazendo setorização, né? Alguns eventos eles criaram 4 E setores, isso. né? Então, quanto Que eu mais acho próximo do bacana. palco, Imagine você ficar na fila para poder esperar o momento da sua vez para poder entrar na frente. Que confusão. É é, feio isso. Né? eles Se têm, você eles têm está elevando o seu público, você tem que uma dar coisa conforto a legal ele. também é que eles posicionam os carros que são SUV, né? Carros são maiores. Carros maiores eles são posicionados nas laterais, assim. Então, se você tiver um carro grande, você já é posicionado mais nas extremidades, né, do drive-in para justamente não cobrir a visão. Assim, de verdade, o que é que eu penso? Eu acho que o drive-in vai ser uma coisa temporária, né? Esperemos, e eu torço Sim. muito que sim, porque eu espero que logo, logo a Também. gente esteja, né? Então, o que é que eu digo para todo mundo, né? Que tá falando, mas o drive-in é legal. Eu digo, bicho, se você quer ter a experiência de um drive-in, a gente não espera que passar por outra pandemia, né? Então, assim, Verdade. quem quer ter a experiência do drive-in, quem quer conhecer, eu acho que a hora é agora. Entendeu? Tipo, até para você fazer uma crítica, entendeu? Eu acho que fica todo mundo falando, mas deve ser ruim. Eu digo, bicho, então vai lá, cara. Vai lá, aproveita. Tem a experiência, até para você ter uma opinião sobre isso. Então, eu acredito que isso deva ser até esse ano, né? Não sei. Alguns drive-ins estão prevendo já pararem de funcionar já em outubro, porque estão achando que em outubro já será possível fazer alguma coisa presencial. Enfim, eu acho que o momento é esse, é o que a gente tem, né? Então vamos abraçar, vamos tentar valorizar isso que a gente tem, porque, é, 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 enfim, eu já tô doido para fazer de novo, assim, sabe? Eu tô aqui já tô com saudade, tô Agora, triste peraí, já. você está doido para fazer de novo? Como artista ou como empresário e produtor? Como produtor e como artista também, assim, porque, Pronto. né? Se puder com umas duas coisas, assim, como foi semana passada, é ótimo. Assim, eu só fiquei louco, né? Mas tava à beira de ficar louco. Mas assim, eu provavelmente eu devo fazer, né, até amanhã eu devo estar anunciando aí, deve ter mais uma novidade de drive-in aí. Vai ter mais E um assim, de evento. uma certa forma, está tendo outros leques, né, Valdir? Porque a OK começou, se eu não me engano, hoje, né? Começa Sábado hoje. vai ter já um Léo tá show. lá, não é isso? Léo tá Léo lá, tá né? lá, Léo tá lá. É. Porque ele já fez a gravação do Centro de Convenções e agora ele vai fazer. E sábado, galera, ó, Érica tá aí na live, viu? A produtora de Léo. Sábado vocês vão assistir, vou ter esse privilégio de assistir e vai saber, de fato, nos bastidores o que rola. Porque, inclusive, eu soube que tem até um negócio de um aplicativo que o indivíduo que quer paquerar, ele pode entrar pelo QR Code, Tem um chat, tem um chatzinho. dizer o Bate-papo carro do que ele UOL, quem é está. velho aí? Quem é velho aí? Quem é velho e usou bate-papo do UOL, é tipo isso, assim, você pode enrolar É ali isso mesmo. tem uma interação. Eu até pensei em brincar com as pessoas e pedir para o pessoal que piscarem as luzes, as pessoas que estavam sozinhas nos carros, sabe? Até para poder já saber, olha, você que está no Palio aí, você que está ali no Onix, né? Você dizer, Verdade. ó, de repente, né? Enfim. E as opções de brincadeira, a gente interagiu de uma forma tão, tão divertida. Aí já tá dando aí, ó, sábado na TV Aratu, às Érica não tem 13h35, né? tempo. Eu adorei esse horário, tá? Eu adorei esse horário. Não é 13, não é 1h30 da tarde, né? É 1h35, né? O programa, né? O programa de lá, Perfeito. né? Porque eu já vou almoçando e assistindo e me atualizando. Mas, Perfeito. assim, a experiência como artista é legal. A gente pensou em várias ideias, assim, né? Enfim, de interações e porque você está falando no Imagina rádio uma com as banda. pessoas. É muito louco. Verdade, verdade, Sabe o que é legal verdade. do drive-in? É que as pessoas, outra coisa importante é que o público tem um controle total do show, né? Se você não gosta de uma música, basta você desligar o som, ou baixar o volume. Se você baixar o volume do seu carro, você não está ouvindo nada. Então você tem a opção de Sim, desligar sim. o show. Se você E quiser, se vem você cá, quiser. obrigatoriamente o indivíduo ele tem que usar máscara lá no drive-in?
Olha só, Shows? eles pedem para as pessoas estarem de máscara. Agora, uma vez que o vidro está fechado dentro do carro ali, aí você supostamente está tendo contato com pessoas que são já do seu convívio, né? Então, não necessariamente você precisa estar o tempo todo com a máscara, né? Agora, eu quero tirar outra dúvida, Valdir. O indivíduo ele vai estar, evidentemente, com o carro ligado para poder ouvir o som. Se por um acaso a Não bateria for embora, necessariamente. faz o Não, quê? não Ah, necessariamente. entendi. Entendi. Tem carro que funciona o som sem estar ligado, né? A maioria dos carros hoje funciona. Agora, o que é legal é você dar uma ligadinha de vez em quando, né? Porque para não ter o risco da bateria descarregar. E Hum. eles têm lá um serviço de recarga de bateria, né? E Assim como eles têm. esse carga é adicional ou teria que pagar? Faz Boa parte do pergunta, não pacote ou... sei, não sei, mas acredito que sim. Acho que não teria custo nenhum, não, porque o que acontece? Como eles têm as sessões de cinema, nas sessões de cinema você tem os carros têm que sair e os outros têm que entrar. Então lá, por exemplo, eles têm um Sim, guincho, um reboque e, massa. e uma recarga de bateria. Porque se tiver uma situação como essa, para o drive-in, para a operação do drive-in, a coisa melhor é que consiga resolver rápido para aquele carro sair daquela posição, porque pode ser que já tenha uma outra sessão lotada. Então, né? Então, eles já pensaram nisso. Tem uma recarga de bateria, o guincho, porque E, se o se, carro quebrar de vez, né? Tem que tirar o carro dali. e vem cá esses guinchos. Aí agora vamos agora sair do roupante do músico, do artista, Sim. e agora Como vamos produtor. falar como produtor, Sim. como empresário. Vamos lá. Ah, nada. Existem particularidades. Por exemplo, você é maravilhoso por captação. Apesar que a gente sabe que na próxima live quem vai estar aqui é a Simone Carreira da Soli Produções, que ela vai falar sobre captação mais para recurso de eventos culturais, Danada. né? É uma outra vibe bacana. E tem gente aí que Sim. não sabe nem se vai atrás agora ou não de uma empresa. Então a gente vai falar sobre mais ou menos isso, tirar Sim. dúvidas, enfim. A gente vai Sim. conversar sobre isso. Mas no seu caso, por exemplo, se o indivíduo tiver. Agora, se você falou a questão do guincho. Sim. Guincho, a questão também da gasolina, se a gasolina faltar. Existem vários outros aspectos que podem surgir por conta da situação de um carro. Será que existe Sim. essa possibilidade ou não de uma empresa seja possível, possa de fato captar para poder patrocinar ou que ele veja que é interesse, Eu enfim. acredito que Porque, sim. Eu acredito que sim. Inclusive, eu estava, né? Como eu vou provavelmente fazer eventos em drive-in ainda agora, eu estava pensando muito nas oportunidades, né, nas opções de ativação, né, que você tem. Lá sim, você, né, lá, esse drive-in especificamente do centro de convenções, ele já tem um name right, né, então assim, tem uma rede de supermercados que tá dando nome ao drive-in, inclusive. Então você não pode levar uma empresa concorrente para ser o apoiador ou patrocinador do seu evento. Mas não sendo concorrente, você pode levar o que você quiser. E eu enxerguei diversas oportunidades de ativação, né? Além de ativação de sinalização visual mesmo, ao longo, a área que você percorre entre a entrada do drive-in até chegar na sua posição, ela é bem extensa, então você tem oportunidades ali, opções de você fazer totens ou fazer, enfim, sim. ao longo do percurso. A própria vaga do seu carro ali, onde tem na lateral o QR Painel Code. também, de, Então de, você, de, você de... tem um painel de LED gigantesco no palco, né, no palco que você pode passar o Ah, VT antes do show, dependendo do show, durante. Você tem a própria atração que está lá, né? Agradecer aos patrocinadores, não deixa de ser também uma opção. é Então, uma assim, exploração. tem diversas opções para você ativar patrocinadores e apoiadores. Né? Nossa, tem gente fazendo umas perguntas aqui, eu não consigo ler e falar com você. Mas eu Não, eu falo assim, como você seleciona o seleciono tipo o de tipo de show show. para poder Aí, agregar. Porque eu a gente está trabalhando, na verdade, as pessoas estão trabalhando. Eu estou falando agora da OK e da Big, que a Big tem outras empresas envolvidas, galera. exatamente. A Zoom A Centro Brasil, a de Convenções. Carambola e a Pira. Isso. Isso. Na verdade, assim, ela está citando aqui como seria A uma escolha desses seleção artistas. de atrações para poder, porque assim, as do centro de convenções estão uma situação bem vasta.
Eu acho que, se eu não me engano, tem coisas para criança, tem Tem, cinema e tem está havendo stand-up, shows. tem stand-up Stand-up, também. isso, Vai ter também stand-up também. exatamente, que vai ser com a Heloísa Perissé, se eu não me engano. Beleza, PLC, vai ter Diogo Portugal, até onde eu sei. E shows, Isso. e shows vai ter, eu acho que vai ter tem o Nando Reis, vai ter o Bel Marques, vai ter o tal do Dilzinho, que eu não conhecia, mas Velho, agora eu já sei que existe. eu vou usar eu tenho que sair do negócio, empurrar as pessoas, brincar de bater. Não existe isso não, minha gente. Mas Mas eu enfim, a gente acho vai que, se... mas eu acho que a seleção dos artistas aí, Reni, até eu não sei quem foi que perguntou, eu Eu acho não que tô eles vendo. estão, eu acho que a escolha está Bem sendo por bacana, bem apelo bacana. mesmo. Eu acho que a escolha está sendo por apelo mesmo, né? Pense que você está no universo que está 4 meses sem show, então tem demanda reprimida aí para todos os segmentos de show. Tem demanda reprimida E para você todo acha que tipo de faz tudo música. mesmo? Hã? E o cachê desses artistas, agora a gente está falando como produtores. Vai ter que ser Não, readaptado à realidade. Vai ter que ser porque reajustado à assim, realidade. Não a tem muito o que estrutura, a fazer. gente sabe que a estrutura vai ter que ser fixa, né? Para poder, de fato, eles terem um retorno interessante. Sim, Vem a questão da ativação, porque é uma conquista para cada um, para cada pessoa que de fato for percebendo que existe uma vantagem dentro dessa perspectiva, que não necessariamente sejam lives, porque lá no Rio de Janeiro, se eu não me engano, está havendo o drive-in com lives. Aí é uma outra situação. Mas sim, aqui em sim. Salvador, que de fato foi lançado a semana passada, eu acho que ainda não houve essa experiência. Eu Não acredito teve que vai nesse estado, ou acontecer. até teve. Eu acredito que deva ser uma tendência aí. Eu acho que vai. Eles têm. É fácil, a estrutura tem para fazer, né? Então, eu acredito que isso vai evoluir para que os shows estejam acontecendo e esses shows estejam sendo transmitidos online em alguma plataforma. Eu acredito que sim. Mas, Entendi. assim, com relação a cachê de artista, eu acho que assim, eu acho que a realidade vai ter que ser reajustada assim. A gente está falando de 400 carros sendo vendidos ali, né? 400 vagas. E É, com preços. preços variados. Então, essa conta vai ter que ser, né, tudo. As equipes vão ter que ser reajustadas, os valores. Enfim, é aquilo que eu falei na semana passada, né, para você. Eu acho que nessa nova realidade, o que vai ter que ser reajustado de fato nesse novo cenário que virá serão os cachês dos artistas, porque tem coisa aí, né? Os outros custos estão congelados há muito tempo, né? Equipamento, aluguel de Sim, sonorização, gerador, cachê de técnico, cachê de hold, aluguel de estrutura, isso está congelado há muito tempo, né? O que vem inflacionando o mercado há um tempo são os cachês dos artistas, e eu acho que se vai ter que mexer em alguma coisa, vai ser nisso. Então, acho que os drive-ins já vão começar a dar um sinal dessa situação. Então, o artista que estiver disposto a fazer o drive-in, ele vai ter que entender que é uma situação diferenciada, inclusive, com relação aos seus ganhos, né? A precificação daquele show, né? Eu mesmo tô com, entendi, eu tô com entendi. com a planilha aberta do drive-in aqui para fazer um evento e tô aqui coçando a cabeça, né? Então, é Eu isso. fiquei, digo, rapaz, que conta é essa louca? Porque, assim, de uma certa forma, existe também uma redução de equipe por parte dos drive-ins ligados ao cinema. Isso foi assim, vem a questão do retrô, mas não deixa da questão do retrô, da cultura, etc. Mas também existe uma sabedoria por parte de quem for, de fato, fazer uma gestão disso. Porque, de uma certa forma, você acaba reduzindo muita coisa. Principalmente camarim, que existe uma, né? Depois eu vou te perguntar, a questão de água, armazenamento, esse negócio todo de camarim é importante, que as pessoas saibam também. Mas essa situação você acaba reduzindo, mas você fica um pouco desnorteado, sem saber ao certo se valerá a pena ou não, a depender do espaço, porque você tem que alugar o espaço. Vem a questão da infraestrutura toda, que a gente sabe que não É, é uma coisa barata. Vem a questão da comunicação, que é um outro custo, o artista, enfim. A operação, né? A operação tem que ser deles, né? Porque, na verdade, eles é que estão preparados para seguir os protocolos, né? Então, toda a operação de acessos e de alimentos e bebidas e orientadores, então, tem que ser deles. Não dá para você levar uma equipe a cada situação, porque eles foram treinados para seguir esse Eu ia te protocolo, perguntar. né? Então, basicamente, quem vai produzir um show lá tem que se preocupar com o artista de colocar ele em cima do palco, né? Porque é,
Tem que ser. Isso é uma, né? Isso deve ter sido uma exigência, inclusive, da prefeitura, né? Então você não pode, a cada evento, levar uma equipe de Sim, segurança diferente, porque eles estão ali. Ninguém sabe melhor do que eles, né? Até, sabe? Eles devem agora. Cada dia eles vão ficar mais craques nisso e devem estar. A prefeitura estava fiscalizando muito, tá? Isso é uma coisa importante. Estava tendo uma fiscalização muito, muito rigorosa, rígida, inclusive com relação à sim. parte da poluição sonora, porque o som do palco acabava vazando, de certa forma, né? Acabava vazando ali. É? O som do palco, né? O palco tinha, né, as caixas, Sim, sim, os monitores sim. de retorno e tinha as caixas que nós chamamos de side, né? Para quem não sabe, são aquelas caixas laterais que ficam viradas para o palco, né? Sim. Então, estava um pouco alto. E as caixas de som, que alguns carros é um pouco alto, né? As caixas de som de carro, quer dizer, a maioria dos vídeos, você sabe, né? Que tem gente que não deve ficar ligado, enfim, sobe ou fica bem. Eu fiquei na dúvida agora, já que você tocou nesse assunto. Você quer saber o que dos carros, assim? É, É, porque assim, tem carro, de fato, o cara tem né, uma consciência, ele bota lá para o ar e aí liga tudo. Aí fica todo mundo feliz, tecnicamente falando. Mas vai chegar um momento também que o cara vai cansar, vai abrir a janela e o som vai saindo das na laterais. verdade, Seria o essa que recuperação, na verdade. tinha muita gente com o vidro aberto e com som alto, mas o que acontece? É o mesmo som que o do vizinho também está ouvindo. Então, assim, acaba não incomodando porque se vazar de um carro para o outro, está vazando exatamente aquela mesma coisa que você está ouvindo no seu, né? Eu acho que é tipo você Entendi. tá, sei lá, deve ser uma experiência do tipo, você tá no show e tem alguém cantando a música do o artista do seu lado, junto a esses shows que a galera gosta de cantar junto, assim. Mas assim, logicamente que a gente não tá falando de gente que vai levar um carro com um paredão, né, pra lá, né, gente? Aqueles Não, sons de. não, Assim, mas o som do próprio não. carro ali, não, eu acho que, inclusive, tinha um vazamento do som. Se você, Sim, sim. né, as pessoas que conseguiam, estavam trabalhando e circulavam entre os carros, acabavam ouvindo os vazamentos dos sons de cada um dos carros. Só que aquilo gera uma soma. Então cria ali uma, um ambiente sonoro com o show, né? Mas é com o som do show, assim, né? Mas o que eu acho que a gente teve um probleminha pequeno foi com relação ao vazamento do som do palco, tá? Vazamento do som que seria para a Entendi. banda. Tava uma delícia pra gente. Então, assim, eu acho que não vai estar tão legal assim para as próximas bandas. A gente tava amarradão, tava alto, bom. Tava alto e bom pra gente no palco. Mas eu acho que quem fez o show agora já não vai ter mais essa mamata aí. Vai ter que baixar um pouquinho, né? Vai ter que usar mais os fones, né? De ouvido, né? As pessoas que estiverem no palco. Então, algum técnico que está nos assistindo, ele vai ter que ser bem cauteloso, porque alguns técnicos eles gostam de meter o dedo e não largar mais, né, Mas não tem Valdir? muito o que fazer. Eles Você vai vão ter que quebrar. botar, você vai ter que colocar, fazer um som bom para o que a gente chama de um LR ali, um estéreo, para que as pessoas ouçam bem no carro. Não tem muito, não tem. Esqueça aquela coisa de ficar circulando pelo ambiente e ouvindo se o grave está melhor aqui. Não tem caixa de sub, gente. Não tem nem subs de grave assim no palco. Então, Caraca, é basicamente um LR que você pegou e como se tivesse ligado um cabo L, um cabo R, na direita e esquerda ali, estéreo no som, e é esse o som, entendeu? É esse o som que vai chegar lá pro público, entendeu? É muito diferente. E você conta aí que que a caixa de som do carro esteja boa, né? Porque se o cara tiver com aquela sim, caixa de som que sim. a tuíta Bem, bem, tá bem queimada, meada. então vira o carro do ovo, né? Imediatamente o show vira o carro do ovo, entendeu? Verdade. E vem cá, e não tem como ele medir a questão do volume, né? Não existe uma regra Não para tem, isso. mas na verdade o pessoal da prefeitura, da poluição sonora, eles ficavam medindo ali o que se tinha algum vazamento ali para a região das residências ali, né? Da Boca do Rio, enfim. Sim, sim. Não, mas Porque assim, aí é. lá no centro histórico, por exemplo, eu posso falar com mais propriedade, a gente sabe que tem a questão das praças, né? Que umas são mais próximas do que as outras. Então, a coitada da Thelma Chase fica lá, coitada, ou pede para alguém, um produtor, né, da CCPI, fazer esse controle. O E vazamento quando lá é eu fazia. mínimo. O É vazamento lá é mínimo, mínimo. é. Agora, quando eu realizava os eventos na Praça das Artes, principalmente com o Deni Denan, para mim era um transtorno. Tipo, às vezes no largo eu estou ouvindo a percussão. Sim, E sim. aí
Mesmo sendo, porque é complicado, né? É complicado. E aí, por exemplo, se eu tivesse feito os shows nas terças, talvez eu poderia engolir Jerônimo, né? Na Sim, Pedro Arcanjo, sim, ou sim. a própria Teresa Batista, enfim. É um pouco complicado nesse contexto. Imagine só no Uma coisa espaço do que todo drive-in é mundo está. legal. Uma coisa legal do drive-in é que assim, também com isso você pode avançar com o show na madrugada. Você tem pouquinho, dependendo do tipo de banda, você pode avançar, porque não tem barulho, cara. Entendi, Né? entendi. Se você tiver, por exemplo, né, um exemplo assim, quando o DJ tá tocando, você tem uma festa de música eletrônica, cara, se cada um se fechar no seu carro e ouvir o som no seu carro, né, não tem vazamento, cara. Não tem Verdade, vazamento. verdade. Quem olha de longe, né, quando eu saí, eu passei na rua, assim, bem devagarzinho pelo outro lado, parece que não está acontecendo nada. Quer dizer, você está vendo o telão ali, né? O telão fica aquela coisa de longe, você vê que está acontecendo tem algum evento acontecendo, mas você não ouve nada. Inclusive, eles não querem que vaze para não gerar também aglomeração do lado de fora, né? Claro, Que é claro, porque ainda tem aquela galera que fica bebendo, ouvindo um som, é pois verdade. é, o bom e velho isopor ali, né? Na porta. Então, não tem vazamento, entendeu? Quem se arriscar a ficar lá de fora vai ver o que está acontecendo no telão, mas não vai ouvir absolutamente nada. A não Valdir, ser deixa eu que te falar. descubra Ah, a frequência do rádio, né? Porque tem isso também, né? sim, Né? sim. E é muito provável que essa frequência de vez em quando comece a Fica mudar, né? alterando. Exatamente, exatamente. Porque aí as pessoas vão saber e pode causar grandes transtornos. Deixa eu te dizer uma história, que eu fiquei triste agora, a gente só tem 5 minutos para acabar. Beleza, beleza. Né? A Cara, gente tem que ter uma live, tem que ter uma live faroeste caboclo, né? Pra gente aqui ficar falando. poxa. Não, mas assim, eu acho que eu consegui sanar dúvidas de muita gente, porque todo mundo ficou eufórico querendo saber da sua experiência quando você falou que estava saindo, né, para ir pro show e tal. Mas assim, eu tô bestificada. Ela está aqui do meu lado me dizendo que só tem 5 minutos, eu tô arrasada. E de fato só tem agora 4 minutos para acabar a nossa live. Mas, ó, deixa eu te falar uma coisa. Então, a dica que eu deixo aqui para as pessoas é assim, ó, gente, deem a chance. Deem a chance. Vão lá e experimentem. Quem tiver condição, quem tiver de carro, que tem um amigo que tenha carro, vão ter experiência, porque assim, eu acho que só vai ter agora, entendeu? Essa experiência. Eu espero que não volte a ter necessidade de ter drive-in. Então, como é uma coisa que é temporária, talvez você possa dizer daqui a 10 anos, cara, eu fui num drive-in, num show de drive-in. Talvez seja a oportunidade que vocês têm agora de ir a um show no drive-in. Então, minha dica que eu fico é Verdade. isso. Por mais que eu fale aqui, por mais que a gente fale, nada substitui a experiência, né, de in loco. Então, experimentem, aproveitem o que a gente tem, né? Quem tem condições de ir, apareçam lá, né? Especialmente se for eu que estiver fazendo show, aí eu peço que vocês apareçam mesmo, né? Vou precisar. Claro, e diga que assistiu a live porque ele botou para quebrar em todas as Boa. lives. Até tendo o meu super-herói dizer assim, Valdir, mas você vai fazer o quê, cara? Você pode me ajudar, por favor? Fale, Boa, doutora. boa, boa. Claro, meu bem. Para você me chamar é uma honra, Valdir, sempre. eu quero lhe agradecer muito por você ter aceitado mais uma vez o nosso convite. Se você quiser um dia abrir e dizer assim, eu tô a fim de falar de tal tema que eu acho bacana compartilhar para as pessoas, tá aberto, a gente derruba até convidar, mentira. Mas a gente respeita as questões aqui da agenda dos Eu convidados, tenho um eles tema, eu tenho um inserem tema, eu você. tenho um tema, eu tenho um tema já. A Fale, gente podia fale, fazer uma live a fale. partir de uma da madrugada, a gente fazer um tema assim, ó, Drive-in da Paralela, aquele antigão. Quem foi? Conte suas Sim! histórias. Dê seu testemunho, tá? Vamos fazer isso, vamos fazer, aceito. Deixa lá aqui, galera. Ao Delta Sorteio. Park, a Fernanda Caymmi, ainda tem o sorteio. Fernanda Caymmi, a Maiana, a Fábio, a Ranulfo, um fofo que faz todas as artes bem rápido, meio louco, coitado, com a gente. A Meu Lar Retrô, a Lata Luz, a Pirão Cangaceira e a Vila Criativa. Galera, sorteio rápido. Quem ganhou foi Joyce Santos. Fernanda Caymmi vai entrar em contato com você. Você acabou de ganhar uma caneca dessa, luxuosa, da Vila Criativa. E um pirão, meu irmão, ó, de camarão, ó, que eu tô querendo, eu tô com água na boca. Vê se esse menino foi fazer negócio da missa do São Doutor de Categeró, que hoje é da Rosário dos Peixes, esqueceu de mandar minha marmita e a marmita pro convidado. Aí fica difícil.
Beijo pra Mas todo hoje, mundo hoje que eu, falou aí, que mandou abraço. Beijo, eu tô lendo agora as coisas, tá? Xande, Jandira, todo mundo. Ai, meu Deus, também vi tanta eu não dei gente atenção a que falou vocês, foi mal. comigo. Verdade, tanta gente que falou comigo aí, mas depois eu saio agradecendo um por um. Mas voltando aqui, muito obrigada por você ter nos compartilhado sua experiência como artista, como músico, como cidadão de bem, uma pessoa de coração aberto, porque você, de fato, superou todas as expectativas da nossa, assim. Eu acho que quem não conhecia Valdir passou a conhecer um outro Valdir, um Valdir aberto a coisas novas, um Valdir, de fato, que soma bastante, principalmente para aqueles que não têm tanta experiência, e aqueles, de fato, que têm experiência, mas que gostam, de fato, fazer essa troca, né? Essa troca sadia, essa troca bacana. E muito obrigada mesmo por ter cedido o seu horário precioso, Essa agenda né? muito De cheia, né? Nossa. sua planilha para poder nos atender, cara. Muita Massa, gratidão Reni. mesmo, de coração, Jogue duro, viu? Um viu? beijo pra você Deus lhe e abençoe. até a próxima. E Conte sempre comigo. essa live de 1 hora, vamos lá, viu? Um beijo, meu bem. Beijo, galera. Valeu, tchau, tchau. Tchau.